Amém. Paz do Senhor para todos, amém? É um prazer sempre estar com vocês aqui. Agradeço por Ezequiel que fez contato com a gente. Nós também amamos essa igreja, os obreiros, Deus abençoe. É sempre um grande prazer estar aqui nessa igreja. Somos bem recebidos, vocês são hospitaleiros e a gente fica feliz de estar aqui com vocês. É o culto da família. Nós vamos falar hoje sobre o milagre que aconteceu na minha família. Talvez tenha muitas famílias aqui que estejam precisando de um grande milagre dentro da sua casa. E através desse testemunho que nós vamos contar aqui, eu acredito que vai fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança de que Deus ainda está operando milagre. Porque a situação está tão crítica nos dias de hoje, é uma frieza espiritual tão grande, que tem muitas pessoas que acreditam que Deus nem está fazendo mais milagres antigamente. Mas o nosso Deus não mudou. Quero deixar o meu abraço para o pastor Silvador também. Deus abençoe. Então, vamos ler aqui um versículo do Salmo 86, versículo 10. E eu vou dar esse testemunho, que é o milagre que Deus fez na vida da minha filha, que se encontra aqui presente, que é a Daiane. E depois do testemunho ela vai estar louvando a Deus com hino. Amém? Salmo 86, versículo de número 10. Todos encontraram? Salmo 86, versículo 10. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ok? Podeis assentar. Irmãos, a minha filha está aqui, a diaconisa Daiane. Uma certa vez, há muito tempo atrás, uma irmã da nossa igreja, uma diaconisa chamada Claudelice, ela falou para ela: Daiane, eu vi o inimigo querendo tocar nas suas pernas e colocar você numa cadeira de rodas. E ela disse: mas quando Deus está mostrando, é porque Deus certamente vai dar o livramento. Só que Deus, ele tem duas formas de trabalhar. Uma é, ele pode impedir que você seja lançado na fornalha. Mas também ele tem uma outra forma de trabalhar. Ele pode permitir que você seja lançado na fornalha. Só que quando ele permite que você seja lançado na fornalha, ele já te espera lá dentro da fornalha para realizar o milagre. E na realidade, irmãos, Deus, ele permitiu isso acontecer, da Daiane ir para uma cadeira de rodas. A Bíblia fala que Deus prova o justo. Quando você lê o livro de Jó e vê aquela situação que Jó passou, foi com a permissão de Deus. Deus permitiu o diabo tirar todos os seus bens. Ele era o mais rico do Oriente. Deus permitiu o diabo tocar desde a planta dos pés até o alto da cabeça de uma chaga maligna que nenhum ele tinha que se coçar com um caco de telha. Deus permitiu Jó ser provado na área financeira, na área da saúde e na área da família, porque ele perdeu os 10 filhos em um só dia. Mas você já conhece a história de Jó. Ele permaneceu fiel. A diferença é como você vai se comportar diante das provações da vida, como você tem se comportado diante das tribulações da vida, porque o próprio Jesus Cristo não enganou a gente. Em João 16:33 ele falou para os discípulos: eu vos digo isso para que em mim tenhais paz. E ele completa dizendo: no mundo tereis aflição, porém ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus fala que a gente vai passar por aflições. Essa irmã teve essa visão. A diaconisa Daiane foi pregar no dia de domingo. Eu tinha que viajar, fui lá para Vitória do Espírito Santo e eu deixei a Daiane escalada para pregar a mensagem naquele domingo. E ela pregou uma mensagem e alguém naquela época, que foi em 2017, há 8 anos atrás, alguém naquela época gravou um áudio da mensagem e depois eu ouvi a mensagem que ela havia pregado. Ela pregou acerca de gratidão. Ela falou sobre gratidão. E uma parte da mensagem que eu guardei muito, que eu achei muito interessante, foi quando ela disse na sua pregação: se Deus não fizer mais nada por nós,
nós temos que viver eternamente grato a Ele pelo que Ele já fez, porque Ele foi até a cruz do Calvário e deu a sua vida para nos salvar. Então, se Deus não fizer mais nada, nós temos que viver eternamente grato. Irmão, é fácil até pregar, difícil é viver o que prega. E Jesus quer que a gente viva o que prega e prega o que vive, porque aquele que prega uma coisa e vive outra, ele é o hipócrita. E Jesus não tem compromisso com o hipócrita. Jesus tem compromisso com aquele que fala e cumpre aquilo que ele fala. Então ela pregou isso num dia de domingo. Na mesma semana, a gente estava recebendo visitas lá em casa. Quando vem o pessoal lá do Rio de Janeiro, minha família é grande, da família da minha esposa. A diaconisa Daiane, ela sempre foi o guia turístico. Ela que pegava, levava lá no Pico do Ibituruna, levava na cachoeira aqui do Porto, para eles conhecer os lugares mais bonitos dessa região. E foi um domingo de carnaval, 28 de fevereiro de 2017. A Daiane, ela marcou de levar o pessoal na cachoeira no dia seguinte, estava lá em casa, e ela dormiu cheia de saúde, como sempre teve, saúde abundante. E ela acordou cheia de dores no corpo inteiro. Ela dormiu com saúde, sempre foi uma menina dinâmica, uma menina ativa em todas as áreas, principalmente na obra de Deus, e acordou cheia de dores no corpo todo. Você lembra, naquela época que houve um surto de chikungunya em todo o estado de Minas Gerais, e Valadares foi premiada com 70% dos casos. Naquela época ela teve chikungunya e depois ela descobriu que foi chikungunya e dengue ao mesmo tempo. Ela acordou com tantas dores no corpo, teve que ser levada para o hospital no colo, e na linguagem dela, ela disse assim, pensou que estava com uma doença para a morte, uma doença final, e ela foi levada e ali entrou no processo, e ela entrou numa situação de cadeira de roda, e ela passou 8 anos numa cadeira de rodas. A gente nunca imaginava que a Daiane ela é filha única, iria para uma cadeira de rodas. E ela foi para uma cadeira de rodas. Quando ela ficou enferma, eu tive um sonho, que na verdade foi um pesadelo. Eu estava dormindo e 3 horas da manhã, eu vi assim naquele sonho, uma fita preta sendo amarrada em cima. O material parecia o material dessas sacolas plásticas de mercado, só que era preta. E um laço em cima sendo amarrado. Você sabe que o símbolo da morte é justamente isso, é uma fita preta com um laço. Só que aquele laço estava sendo amarrado, e na hora que aquele laço estava sendo amarrado e apertado, veio alguém na minha frente e falou assim, a Daiane morreu. Quando falou assim, a Daiane morreu, eu tomei aquele susto, e eu saí assim, olhei para o céu, e dentro de mim eu dei um grito, dentro de mim, sem abrir a minha boca. E eu falei, Deus, não me deixa eu blasfemar. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Paulo diz o seguinte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Você sabe o que é o aguilhão? Aguilhão é uma vara de madeira com a ponta de ferro, com uma ponta afiada para tanger boi. Então aquela notícia foi como uma aguilhada, foi como uma pancada. Eu sei que aqui tem pessoas que perderam seus entes queridos, como essa própria igreja aqui perdeu um pastor muito amado, chamado pastor Luiz Carlos. E tem outras pessoas também que passaram por essa situação, e muitas vezes uma notícia de repente de uma morte, né? E a Daiane é minha filha única. Então naquele sonho eu dava aquele grito de desespero e pedia a Deus, para Deus me sustentar, para mim não blasfemar contra Deus, porque, irmãos, não é fácil quando nós somos provados. Eu ouvi um testemunho de um pastor do nosso ministério, e esse pastor, ele deu testemunho aqui na nossa igreja há muitos anos atrás, pastor Donizete. Irmãos, ele fala que ele foi para uma Santa Ceia em Goiás, ele era pastor presidente, e quando terminou aquela Santa Ceia, ele pegou o seu carro para ir para casa, ele foi envolvido num acidente, ele parou no hospital, e ele estava tetraplégico, ele não conseguia movimentar mão, pé, braço, nem nada, ele estava desacordado, lá dentro do hospital. Quando ele viu a situação que ele estava, que ele começou a refletir e pensar, meu Deus, eu não sirvo mais para ser pastor,
eu não sirvo mais para ser marido, para ter relação com a minha mulher, eu não sirvo mais para isso nem para nada. E ali dentro daquele hospital, ele começou a ofender a Deus, ia falar: Deus, tu é um covarde, eu estava na tua casa, eu estava fazendo a tua obra, olha a situação que eu me encontro. E o testemunho dele, ele fala que um anjo desceu no quarto e Deus meteu a espada no peito dele e falou: cala, porque eu permiti, mas se tu for fiel, eu vou te levantar dessa situação. Irmãos, Deus é bom quando está tudo bem, mas Deus continua sendo bom quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos doentes, quando tem problema dentro da nossa casa. Ele não muda, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem o controle de tudo. Aleluia! Aleluia! E no testemunho dele, o pastor Danizete, ele deu testemunho, ele já tinha assim melhorado bastante, movimentava a mão, braço, pé, estava numa cadeira de rodas, mas ele disse: você não se conhece, porque Deus levou o povo do Egito para saber o que estava no seu coração, se eles iriam obedecer a Deus ou não. Irmãos, independente da prova que você está passando, adore ao nome do Senhor, faça como Abacuque. O pau está quebrando, mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, as vacas da malhada, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no curral não haja vaca, ainda assim eu não vou dar crédito para Satanás, eu vou adorar o meu Deus e me alegrar no Deus da minha salvação. Nessa terra aqui tudo vai passar, as lutas vai passar, o choro vai passar, a enfermidade vai passar, mas Deus tem uma garantia para aqueles que permanecem fiel diante da sua presença. Aleluia. Pega na mão de alguém e fala: se não der para dar um glória, dá pelo menos aleluia. Ai, 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 ai. Irmãos, Tiago 1,17, ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sabe o que ele está dizendo? Não se deixe escarnecer, porque Deus não tenta de ninguém é tentado. Irmãos, Deus permite a provação, mas se você for fiel, Ele entra dentro da fornalha com você, Ele passeia no meio do fogo, e depois Ele faz com que você seja tirado da fornalha, para ser exaltado na presença de reis, de grandes e pequenos, para que o nome dele seja glorificado. Jó foi provado, mas o diabo não tirou vantagem da provação dele, porque ele permaneceu de pé na presença do Senhor. Aleluia! Irmãos, eu tive esse sonho, e quando eu tive esse sonho 3 horas da manhã, é como um aguilhão, aquela pancada, eu não consegui dormir mais, lógico, e eu fui para a oração, eu fui orando, e quando chegou 8 horas da manhã, eu abri a palavra, e eu falei para Deus assim: Senhor, confirma na sua palavra. E olha a palavra que Deus me deu, 1 Crônicas 2,30. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. Então Deus estava confirmando na sua palavra que era uma sentença de morte, porque se a Daiane morre, ela morre sem filhos, porque ela não tem filhos. Se ela morre, eu também vou morrer sem filhos, porque pela idade que eu tenho, eu não tenho condições de ter mais filhos. Então Deus me deu essa resposta na palavra, e eu estava preparando uma série de estudos, escatologia. Eu já tinha dado um estudo sobre a morte, depois eu dei um estudo sobre o estado intermediário dos mortos, aonde as almas dos mortos vão até o dia da ressurreição, tanto os salvos quanto os não salvos. A terceira aula era a aula da ressurreição, e eu estava preparando essa aula, eu não conseguia terminar, Ezequiel, essa aula. Aquilo me comovia, aquilo mexia comigo, porque eu estava falando numa área de morte, de ressurreição. Então eu não conseguia terminar, eu precisava dar sequência naquele estudo. Nisso, Deus me trouxe à mente o que está escrito na palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 18, na parte B, que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. E no versículo 19 diz assim: e daí também em figura o recobrou. Irmãos, quando Deus falou para Abraão: toma o teu filho Isaque e leva até as montanhas de Moriá, Deus não estava brincando. Deus falou, Deus não pede,
Tem um hino que fala que Deus não manda recado nem pede favor. Ele é Senhor, Ele é que manda. Quando Ele falou: Isaac, leva o teu filho, havia uma sentença de morte sobre a vida de Isaac. Mas Abraão, ele colocou no seu coração o propósito de obedecer a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Firma o propósito de obedecer a Deus. Ainda que a estrada seja espinhosa, ainda que os obstáculos estejam no caminho, permanece. Se Deus mandou subir a montanha, você sobe, ainda com o coração partido e quebrado, porque lá em cima Deus te espera para te fazer promessa, para renovar a aliança, para te dar vitória, para te dar o livramento, para você descer da montanha sorrindo. A montanha que você sobe chorando, você volta sorrindo quando você propõe no seu coração obedecer a Deus independente da circunstância. Aleluia. Ai, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Irmãos, então, por causa dessa passagem, eu comecei a orar a Deus. E eu falei assim: Senhor, eu falava assim: Senhor, o Senhor poupou Isaac da morte. O Senhor poupou. A nova versão da linguagem de hoje, no versículo 19 do capítulo 11 de Hebreus, diz o seguinte: por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Ele não chegou a morrer, mas foi uma figura de morte e ressurreição, porque Isaac já estava no altar. Abraão já estava com o cutelo na mão, já estava tudo preparado, até que Deus bradou dos altos céus e disse para Abraão: Abraão! Quando ele ouviu o grito, ele já conhecia a voz de Deus: não faças tal, não é a morte do menino que eu quero, o que eu quero é ver a tua obediência e o teu amor a mim acima de todas as coisas. Irmão, Deus não tem prazer em fazer você sofrer, mas Ele permite você ser passado na moeda. Sabe para quê? Para sair um caldo doce. É assim que a cana funciona. A cana está dura, a cana está feia, glorificado, mas quando passa da moeda, glorificado, ela traz um caldo gostoso. Aleluia. Deus quer te usar na pregação, Deus quer te usar no louvor, Deus quer te usar na evangelização. Então Ele vai permitir você passar na moeda. Vai gemer, vai chorar, mas você precisa adorar a Deus diante da circunstância difícil. Tem muita gente que atravessa no deserto de murcha, tem outros que atravessam no deserto e floresce. Ei, Deus está te chamando para florescer nesse deserto. Deus está te chamando para entrar pelas portas dele, como diz o Salmo 100, com louvor, e em seus atos com hino, independente do problema e da dificuldade, já entra para adorar e para dizer que o teu Deus é maior. Aleluia! Glória! Aleluia! Pega na mão de alguém e fala: por que tu não está dando glória? Está com algum problema nas cordas vocais? Aqui é o lugar de adorar Ele. Aqui é o lugar de glorificar o nome dEle. E Ele está aqui presente. Então, irmãos, eu comecei a orar a Deus. E eu falei assim: Senhor, se existe uma sentença de morte, o Senhor pode mudar essa sentença, porque o Senhor é Deus. E eu fui para a oração. Irmãos, você não entende o privilégio que você tem de poder falar com Deus. Talvez você não consiga acesso para falar com o Coronel Sandro. Talvez com o Coronel Sandro você consiga até falar que é o prefeito da cidade. Mas se você quiser falar com o Zema, talvez fica mais difícil ainda. Se você quiser falar com o Lula, e aí mesmo que o negócio vai ficar difícil, ele também não vai poder resolver. Nem a picanha vai poder te dar. Glorifica. Se você quiser falar com o Donald Trump, irmão, talvez você não consiga, mas você pode falar com o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que está acima de tudo. E é através da oração. Aleluia! Aleluia! Quem pode levantar a mão e dar glória? Isso, dá glória. Fala com Ele nessa noite. Fala: Deus, eu preciso do milagre dentro da minha casa. O meu filho está nas drogas, meu marido está com o coração de pedra. O Deus que eu sirvo é Deus que ainda opera milagre na família. Aleluia! Opera milagre na família. Eu creio. Ai, irmão, eu estou sentindo uma glória aqui. O altar está fumegando. Aleluia. O altar está fumegando. Aleluia a Deus. Então, irmãos, naquela época, o louvor que estava em evidência, o louvor que estava sendo muito cantado naquela época, era o louvor de Jó. E esse louvor, uma parte da letra diz assim:
Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? E nesse louvor havia uma parte que dizia assim: Deus me deu, Deus tomou. E quando cantava essa parte, Deus me deu, Deus tomou, eu sentia como se fosse aguilhada, aquela pontada. E eu falava: Deus tem misericórdia. Eu não queria que Deus levasse a minha filha. Essa filha é muito preciosa para mim. Essa filha é uma bênção muito grande, irmão. Não só na minha vida, na vida da minha família toda. Menino inteligente, glorificar é a única que eu tenho. E aí, irmãos, a diaconisa Elaine Gisele, essa diaconisa, também lá da igreja, ela teve uma visão, e ela falou para Daiane: eu tive uma visão, eu vi as suas pernas ficando pretas, de baixo para cima, tudo ficando preto. E quando ela contava a visão, ela fazia uma careta, porque ela estava vendo, ela estava visualizando, então ela fazia aquela careta. E de repente ela falou assim: mas Daiane, eu via um anjo do Senhor tocava na sua perna, e o Senhor falava assim: estou dando livramento. Não é a cura, é o livramento. Aí a diaconisa Raíssa, também lá da igreja, ela falou assim: olha, pastor, o senhor está pronto para profetizar no meio do vale? Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque eu tive um sonho. Os irmãos estavam todos na igreja, e os irmãos estavam tudo tristes, chorando. E os irmãos do Rio também tinham vindo, uma caravana do Rio, a igreja estava cheia, e no meio da igreja estava um caixão, e a Daiane estava dentro desse caixão. E ela começou a falar esse sonho, e ela falou: pastor, e todo mundo triste, chorando. Mas de repente eu vi uma intervenção divina, e a Daiane levantava desse caixão, ela levantava do caixão e começava a andar no meio da igreja. A glória de Deus descia na igreja, os irmãos começavam a celebrar e glorificar a Deus, que o nosso Deus ainda é Deus de milagre. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não tem causa perdida para Deus. Lázaro, ele pode estar 4 dias dentro da sepultura, que se Jesus chegar no cemitério, ele tem que sair. Ele tem que sair, porque Jesus é maior do que a morte, é maior do que a enfermidade, é maior do que a dor. Jesus é maior que tudo. Aleluia. Glória seja dadas ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Irmãos, ela teve esse sonho, e a partir daí, irmãos, a Daiane entrou num processo de tratamentos, de consulta, de exames, vários tipos de especialistas, remédios que você não queira imaginar, todo tipo de remédios fortes. A Daiane chegou a consultar com o maior especialista da área em Recife, um médico muito bom lá no Rio de Janeiro, conceituado. Teve um que ela ia lá e ela tirava 12 ampolas de 20 ml de sangue. Eu ficava até com pena. Para que tirava tanto sangue? Para poder fazer uma vacina, para poder dar essa vacina no corpo, vacina na barriga, vacina no braço, em todos os lugares. Mas nada conseguia resolver. Irmãos, um médico passou para ela uma injeção. Era uma injeção muito cara. E ele falou: eu acredito que essa injeção vai te dar resultado. Ela teve que ficar 6 meses. Ela teve que ficar 6 meses se preparando para tomar essa injeção. Ela teve que fazer um tratamento para tomar essa injeção, porque essa injeção, quando ela entra no corpo, ela tira a imunidade do corpo todo. E ela tomou a tal injeção, nada resolvia. Lógico que ela tinha que procurar os médicos, porque Deus deu sabedoria aos médicos, Deus capacitou os médicos. Então tinha que procurar, tinha que buscar recursos. Ela buscou todos os recursos, mas todas as portas estavam fechadas. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nos pega pela mão e nos leva para Piairote. Você sabe onde que é Piairote? Quando o povo saiu do Egito com o coração alegre, dizendo: vamos chegar em Canaã. Deus levou eles para Piairote. Piairote significa beco sem saída. Ali em Piairote eram os montes do lado esquerdo, do lado direito. Na frente tinha o Mar Vermelho e atrás vinha Faraó. O povo literalmente estava num beco sem saída em Piairote. E muitas vezes Deus nos leva no beco sem saída. Irmãos, e foi um beco sem saída. E quando Deus nos leva num beco sem saída, você não sai. Por que você não sai? Porque não tem saída. Mas sabe por que não tem saída? Porque Deus quer te ensinar uma lição. Porque Deus quer mostrar que Ele é maior.
maior, que Ele abre portas onde não tem porta, Ele abre caminho onde não tem caminho. Glorificado lá em Piairote, o mar estava na frente, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é muito maior do que o mar. Se Deus quisesse remover o monte também, Ele removia, mas Ele preferiu remover o mar. Se Ele quisesse matar Faraó antes de chegar no Mar Vermelho, Ele matava todos os inimigos, mas Deus queria fazer algo novo para que eles presenciassem com os seus olhos o poder de Deus. Eu estou pregando aqui um Deus, irmão, ilimitado em poder. Deus falou para Moisés: porque clama a mim, diga meu povo que marche. E Moisés tocou no mar e o mar se abriu, porque tem coisa que só Deus pode fazer. É assim, problema de enfermidade não era para médico resolver, não era para glorificar no medicamento resolver, era para o próprio Deus resolver. Talvez você tenha uma causa que ninguém conseguiu resolver, mas o nosso Deus ainda é especialista em fazer o que o homem não pode fazer. Aleluia! Irmãos, nada conseguiu resolver. E você imagina quando a gente fala que uma pessoa ficou 8 anos numa cadeira de roda e levantou de uma cadeira de roda, parece ser uma coisa simples. Mas quem vive o problema é que sabe. Talvez alguém já viveu aqui situações, ou até vive dentro da sua casa, de pessoas em cadeira de rodas. Irmãos, a luta era travada, muitas dificuldades. Sabe por quê? A Daiane tinha 4 cadeiras de rodas. Sabe onde eu moro? No Vila Rica, ali perto da antiga garagem do Itapemirim. Tem o Coelhão e tem o Coelhinho. O Coelhinho é o Coelho Diniz menor. Em frente ao Coelho Diniz ali tem uma rua chamada Manuel Borbagato, eu moro ali. E a Daiane tinha uma cadeira motorizada. Ela atravessava, pegava ali no Vila Rica, atravessava a JK, ia fazer fisioterapia lá do lado regional, acordava cedo para ir lá fazer fisioterapia naquela cadeira de rodas. E aquela cadeira de roda foi uma bênção. Irmão, mas eu ficava já em casa atento. Quando a Daiane ligava, eu já sabia que tinha problema com a cadeira de roda. A cadeira de roda furava pneu. Quando furou pneu, aí liga, eu tenho que ir lá socorrer. Reboque 24 horas. Pegava o carro e ia lá para onde ela estava. E teve dias que eu olhar assim e falar assim: meu Deus, coitada da minha filha. Quando eu parava com o carro assim, preocupado com ela, quando eu olhava aquele sol quente de Valadares, que parece até a fornalha de Nabucodonosor, se tu coçar os olhos das caras, até ver o batom saindo do asfalto, uma luta travada. Eu parei o carro com pena da minha filha. Eu falei: meu Deus, coitada da minha filha desse sol lá na ciclovia. Mas quando eu chegava lá na ciclovia, sabe como é que ela estava, irmão? Ela estava sorrindo igual Ana, sorriso de canto a canto. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é maior. Deixa de murmurar, para de reclamar da vida. Você está vivo, você está vivo ainda. Tem uma boca boa para orar, tem um joelho para ajoelhar. Vai clamar a Deus, porque talvez haja esperança. Estava sorrindo, sabe por quê? Porque a graça de Deus é suficiente. Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecida. Favor imerecido. Escuta o que eu vou te dizer: o teu Deus não é covarde. Não. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vem sobre vós provação alguma no ser humana, mas antes, quando você pensa que não está aguentando, vem o escape. Deus não vai te dar uma cruz maior do que você possa carregar. Então para de murmurar e reclamar. A graça dele é maior. A graça dele é suficiente para tu suportar e continuar caminhando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, a cadeira com bateria e tudo era uns 120 quilos. Eu não sou mais nem jovem. Problema de coluna. Aí tinha que tirar as 2 baterias para poder ficar mais fácil de botar no carro. Tirar as baterias, 30 quilos, cada uma mais ou menos. Tirava as baterias, botava dentro do carro. Tirava a cadeira, botava dentro do carro. Irmãos, a cadeira não é a prova d'água. Não, a moto, se chover, você vai embora. Mas a cadeira tem componentes eletrônicos nos braços delas que não pode molhar. Então, quando saía, começava a chover, tinha que se esconder em algum lugar. Então, já tinha que estar lá para socorrer. Irmãos, uma luta travada. A cadeira também não é de gasolina, ela é de bateria elétrica. Você coloca para carregar e vai. Mas tem dia que a bateria vai ficando fraca. Irmãos, aí tem dia que ela estava chegando e falou assim: pai, a bateria está fraca. Porque no lugar que eu moro tem que subir um morro. E quando sobe o morro, acaba com a bateria. E não tem como subir e ficar no meio do morro. Aí eu já tive que ficar lá embaixo para quê? Para ajudar a empurrar aquela cadeira. Uma dificuldade muito grande. A Daiane engordou.
foi engordando. Ela tem 1,5 metro, daqui a pouco ela vai cantar, que você vai ver a altura dela. 1,5 metro, ela foi engordando, irmão. Chegou quase a 90 quilos, 88 quilos, porque o corticoide, irmão, ele incha a pessoa, vai inchando. E ela estava já obesa, numa dificuldade, e a gente naquela luta travada, e eu estou sempre viajando. Aí, irmão, para viajar, pegava a cadeira, botava no carro, a cadeira de roda, e depois botava as malas em cima. Aí quando parava em algum lugar para tomar café, viajo muito para o Rio de Janeiro, são 600 quilômetros, umas 10 a 11 horas de viagem. Aí quando parava, tinha que tirar as bolsas, tudo botar dentro do carro para tirar a cadeira, depois bota a cadeira, tira as bolsas. Aí eu comecei a conversar com a Daiane, falou, vamos comprar um carro agora, SUV, um carro maior, vamos comprar, porque a gente coloca a cadeira por cima, compramos um Dodge Journey, um carro bonito de 7 lugares, irmão. Só que na hora de botar a cadeira não ficava em pé de jeito nenhum, era do mesmo jeito, a cadeira de baixo e as bolsas em cima. Aí quando parou para tomar café, minha esposa, não estou entendendo nada. Vocês falaram que ia comprar um carro para poder glorificar, mudar o negócio, agora é tudo novo. Eu falei, fica tranquilo, irmã Luzia, nós vamos ficar livres dessas cadeiras. Nós vamos ficar livres. Aleluia! Ai, ai, ai. Pega na mão de alguém que está do teu lado e toma vergonha, dá pelo menos um glória. Meu Deus! Pelo amor de Deus, crente, glorificado, parece que tu morreu no meio do ambiente, ressuscita hoje, porque Jesus está aqui para curar e até para batizar com o Espírito Santo. Aleluia, Deus! Ai, eu estou sentindo uma glória aqui muito forte. Nossa, aquelas batalhas, dificuldades eram grandes. Aparecem sempre os amigos de Jó. Sabe quem são os amigos de Jó, irmão? É aquele que se torna inimigo na hora que a prova vem. Os amigos de Jó, ele fala, não, eu tive chikungunya também, irmão. Cada caso é um caso diferente. Cada caso, cada situação é uma situação diferente. Ela, depois de 5 meses, ela foi fazer o exame da chikungunya. O médico falou assim, mas não adianta fazer, que não aparece mais nada. O outro falou assim, não, vamos mandar fazer esse mesmo. A carga viral ainda estava altíssima. 5 meses depois, afetou os nervos. O calcanhar da Daiane era como se tivesse carne viva, não estava, mas era como se tivesse. A palma das mãos também, para você ter ideia, a Daiane não poderia sentar ali na frente daquele ventilador, que o vento do ventilador batia no calcanhar, sentia dores terríveis. Ela sentia dor constante no corpo todo, nas pernas, principalmente. Irmãos, ela não podia nem encostar no edredom, que é uma coisa macia no calcanhar. Ela dormia com os pés de fora. E a palma das mãos, irmãos, era tão sensível de dor, que se ela fosse tomar banho no banheiro, e você sabe que o sabonete às vezes gruda lá, ela não tinha como tirar o sabonete, arrancar ele com a mão. Luzia tinha que ir lá para tirar o sabonete. Uma dificuldade muito grande, irmãos, para pegar uma roupa, um vestido, tudo a gente que tinha que pegar e entregar na mão dela. A dificuldade, irmãos, era muito grande. A luta era grande em todas as áreas. Os amigos de Jó é aqueles que vão aparecer para falar besteira, que vão aparecer, irmão, até para dizer assim, mas ele não é pastor, a filha dele está numa cadeira de roda, e daí? Pastor não passa por prova? Glorificado crente fiel não passa por prova? Passa, mas no fim Satanás vai ser pisado e Deus vai fechar a boca do leão daqueles que estão falando que você está na prova porque tu está errado, porque tem alguma coisa para conseguir. Ai, eu estou sentindo a presença de Deus. O nosso Deus, ele prova, mas ele aprova. Aleluia! Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Nessa situação toda que daí ele passou, engordou demais. Aí sabe o que ela pensou? Ela começou a pensar. Ela não falou comigo, nem com a minha esposa, com ninguém. Ela começou a pensar em fazer uma bariátrica. Você sabe o que é bariátrica? É uma operação para a pessoa costurar o estômago, diminuir ele para poder emagrecer. Então ela pensou, ela não tinha falado com ninguém. Aí veio a irmã Raíssa. Foi a Raíssa e a Alessandra. Não sei qual foi a primeira, qual foi a segunda. Foi a Raíssa primeira, que teve uma visão, foi um sonho. E ela falou assim, Daiane, eu via, você estava na igreja e de repente você começava a andar devagar, o passo dos passos, e você começava a andar, Daiane. E ela falou assim, e você estava magra. Aí no mesmo mês, menos de um mês, a Alessandra teve um sonho também.
Daí eu tive um sonho com você. A gente estava na sua casa, na sala, e de repente você começava a andar da sala para a cozinha. E eu falava assim: Daiane, você está andando. E você falou assim: Alessandra, é devagar, Alessandra. É devagar que eu estou começando. E você estava magra. Quando ela teve esse sonho, essa visão, ela falou o quê? Certamente que Deus está provando que eu vou fazer essa bariátrica. Ela nunca pensou em fazer uma bariátrica, mas aí ela conseguiu, pelo plano que ela tinha lá. Ela falou assim: se der certo, se a porta abriu, ela fez a bariátrica. Irmão, ela fez a bariátrica. E uma pessoa que faz bariátrica, certamente ele vai emagrecer, porque ele fez uma redução de estômago. Mas a pessoa que não anda, não se locomove, ele tem muito mais dificuldade de emagrecer do que uma pessoa comum que anda e se movimenta. Mas eu fui para a oração e eu comecei a falar: Deus, irmão, não é porque eu sou bom, não, é porque Deus é bom. Aleluia. Porque Deus é bom. Eu fui para o pó glorificado e comecei a orar a Deus. Falei: Senhor, o Senhor pode fazer com que a Daiane emagreça do mesmo jeito uma pessoa que anda e movimenta. O Senhor pode fazer ela emagrecer. Sabe quantos quilos ela emagreceu? 35 quilos, irmão, ela emagreceu. Ela de 88, ela foi para 53. Sabe por quê, irmão? Porque Deus queria curar, ainda queria botar ela com um corpinho bonito, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Fala para o teu irmão: Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensar. Eu estou sentindo. Ô, glória! Levanta acima das mãos e dá pelo menos um glória aí. Porque Jesus está presente. Ai. Meu Deus! Maravilha! Irmão, Deus deu vitória. Deus deu vitória, emagreceu. E o tempo foi passando. Em 2019, nós tivemos uma festa lá na igreja, aniversário de 25 anos do nosso ministério. Veio uma caravana do Rio, um ônibus com 47 pessoas, 43 a 47 pessoas, e foi uma festa abençoada. No último dia da festa, tinha uma irmã que estava frequentando a nossa igreja, que era católica, e ela estava indo com o esposo que estava voltando para Jesus. E ela estava frequentando a igreja há bastante tempo, estava na festa. Essa irmã, ela tomava conta de uma menina lá na escola. Essa menina chamada Maria Vitória. Essa menina tinha 8 anos de idade, nunca tinha andado. E ela orava para Deus curar essa menina. Falava: Deus, faz um milagre na vida dessa criança. Faz um milagre. Ela acreditava no milagre. Que Deus fizesse um milagre na vida dessa criança, que ela era monitora da escola. E a criança tinha 8 anos de idade. E nesse culto, uma irmã lá do Rio estava cantando aqueles corinhos de fogo. E a irmã estava cantando, e essa pessoa que eu te falei, essa irmã, ela começou a sentir uma glória muito forte. Só que ela não sabia o que era, o Espírito Santo visitando ela. E ela falou com o companheiro dela, falou assim: olha, eu estou sentindo algo assim sobrenatural, o que eu faço? E ele falou: o que você está sentindo é bom. Ela falou assim: é. Ele disse assim: então vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. E ela foi dando glória pensando na Maria Vitória. Isso foi no domingo. Na segunda-feira ela foi trabalhar. Quando ela foi trabalhar, ela chegou para Maria Vitória não conseguia ficar em pé, mas ela falou: Maria Vitória, fique em pé. A Maria Vitória foi agarrando na parede, ficou em pé. Anda, Maria Vitória. A Maria Vitória começou a andar. A Maria Vitória começou a andar. Houve isso na escola. Parou tudo na escola. Maria Vitória está andando. Maria Vitória está andando. Maria Vitória está andando. Maria Vitória. Aleluia, Deus! Isso aconteceu em 2019. Aí esse casal foi na casa da Maria Vitória. A mãe da Maria Vitória, que é católica, foi lá na nossa igreja agradecer a Deus porque Deus fez um milagre. Esse casal foi na casa da Maria Vitória. Chegando na casa da Maria Vitória, o pai da Maria Vitória, que também é católico, falou assim: não sabe de nada. O milagre não começou a acontecer na segunda. O milagre começou a acontecer domingo, 8 horas da noite. A Maria Vitória: eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus vai levantar paralíticos espirituais hoje aqui. Você que parou de caminhar, Deus está te chamando para marchar. Aleluia! A ordem é para marchar. Hoje é o culto de sexta, domingo escola dominical, domingo à noite. Vamos botar o nosso mecanismo espiritual em ordem. Escuta aí. Eu estou sentindo a presença dele. É, Jesus, aleluia! Irmãos, a Maria Vitória começou a andar e o nome de Jesus foi glorificado. Pastor, no meio dessas provações todas aí, a sua filha cumpriu aquilo que ela pregou.
porque foi 8 anos numa cadeira de roda. E ela falou que nós teríamos que ser gratos, independente do que Deus fizesse ou que não fizesse, só pelo que Ele já fez. Para a glória de Deus, não estou falando para a exaltação dela, mas para a glória de Deus. Ela viveu aquilo que ela pregou, irmão. Eu nunca cheguei em casa e vi a Daiane de cara feia, Daiane borrada, Daiane sempre sorrindo. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo é o combustível da tua alma. Ele é a unção da alegria, independente da tua prova. O diabo quer colocar você com cara amarrado, com cara que tomou vinagre. Mas não, irmão, o Espírito Santo é diferente. Olha o que diz o Salmo 100: entrai pelas portas dele com louvor, e seus atos com cântico. Apresentai-vos a ele com alegria, não com tristeza, porque o teu Deus é Deus de milagre. Ele não é teu empregado, mas ele faz para que o nome dele seja glorificado. É, Deus. Aleluia. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer aí. Para a glória do Senhor. A Daiane foi referência. O médico dela falava assim: olha, eu uso você como exemplo para os outros pacientes. Você é uma jovem, menina nova nessa situação. Você só entra aqui no consultório sorrindo. Os irmãos da igreja falavam: meu Deus, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que ser mais fiel. Porque eu olho para a diaconisa Daiane, Ezequiel, não faltava culto. Não faltava culto, não deixou de fazer a obra. Fazia com limitação por causa da sua dificuldade, mas não deixou de fazer a obra. No começo da enfermidade, porque as dores eram muito grandes, aconteceu de não conseguir ir na igreja, porque tinha que descer um monte de escada. Mas sabe o que ela fazia? Ela pedia para colocar assim um culto pela internet, glorificado. Quando chegava em casa ela tinha ouvido, e olha que ela estava ouvindo o pai dela, né, irmão? Glorificado, ela nem queria ouvir mais, de todo dia me ouvindo, irmão. Glorificado, mas ela sabe que tem fogo na boca do profeta, e ela ficava ouvindo. Quando chegava em casa ela estava dando mais glória do que crente que estava dentro da igreja. E eu estou sentindo uma presença muito gloriosa aqui. Meu Deus. Aleluia, eu estou sentindo a glória dele. Eu estou sentindo a glória dele. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Olha o que eu vou te dizer, presta atenção. Eu estou falando isso para exaltar ela. Eu estou falando para despertar algumas pessoas que estão quase que paralíticos espiritual. Entra na casa de Deus, até a boca está travada para dar glória. Aleluia, mas hoje Jesus vai movimentar a tua vida espiritual. Ele quer te renovar, Ele quer te batizar com o Espírito Santo, abrir a tua visão. Ele quer fazer milagre. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Num dia de terça-feira, que é culto na nossa igreja, a Daiane tinha uma consulta 3 horas da tarde. Aí ela falou assim: pai, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a consulta, e da consulta nós vamos para a igreja. Eu falei: Daiane, a consulta é com hora marcada 3 horas, 3h15, 3h20 já consultou, e a gente vai para a igreja 3 horas, o culto é 19 horas, Daiane. Ela falou: pai, porque se eu voltar eu não consigo mais descer a escada. Ela só conseguia sair uma hora no dia. Numa época, ela descia a escada, entrava no carro, ia consultar, depois voltava, subia a escada na ponta do pé, andava assim, com dores no corpo, e aquele dia o corpo estava todo dolorido, não conseguia sair, só uma vez no dia. Ela falou: se eu voltar para casa eu não consigo ir para a igreja, e eu não quero perder culto. Irmão, a consulta 3 horas da tarde, 3h15 terminou, 3h30 caiu lá no bairro Santa Terezinha, naquele calor, irmão, abrindo a porta da igreja. E a Daiane agora já está com dores, porque movimentou, não tinha cama na igreja, pegava duas mesinhas de criança assim, um colchonete, da ele deitada ali naquele suadouro, até da hora do culto, para não perder culto. Meu Deus. Ei, bate a tua perna assim direita, bate a sua perna esquerda. Agora fala para o teu irmão: por que parou por quê? Glorificado, o que está sendo difícil para você caminhar para a casa de Deus? Ai, ainda que seja gemendo e chorando, vai, porque aqui é lugar de renovação, aqui é lugar de fortalecimento. Aleluia. Ai, eu estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus. Irmão, seja fiel, porque Deus está vendo o teu comportamento no meio da prova. Tu está fazendo um corpo mole para servir a Deus. Escuta aí, irmãos. Nós temos um congresso em janeiro. Todo ano a gente tem esse congresso em janeiro, e um congresso de irmãs. E sabe quem incentivava as irmãs para ir? Ela. Irmãs, vamos, o congresso vai ser uma bênção. Ela que incentivava com todas as dificuldades. Aí quando chegava o dia do congresso, geralmente a gente ia com a caravana dos irmãos que vinha de Almenara, passava com ônibus aqui. A Daiane tinha que ficar 10 horas antes da viagem sem beber água.
e 10 horas durante a viagem sem beber água. Pastor, por que não podia beber água? Porque não podia urinar. Ela entrava dentro do ônibus, a primeira cadeira ali já estava separada para ela sentava ali, todo mundo ia tomar café, não podia sair, não podia ir lá escolher uma coxinha ou um pedaço de pizza, não podia. A minha esposa às vezes tinha que ir lá tirar uma foto, ver o que você quer, porque eu não podia sair dali, ficava plantada na cadeira, e eu ficava lá atrás sentado no ônibus com pena da minha filha. Falei, meu Deus, minha filha nem no banheiro pode. Mas isso não impedia ela de ir no congresso, não impedia ela de incentivar as irmãs para ir. Por que tu está aí parado, querendo vitória, querendo milagre, se você não está mostrando para Deus o teu desejo de buscar a Ele? Vai pro pó, coloca a tua vida de oração em dia, porque Deus tem milagre para fazer dentro da tua casa. Meu Deus, aleluia. Deus tem milagre para fazer dentro da tua vida, mas Ele está vendo o teu comportamento no meio da prova. Irmãos, algumas coisas que eu te contei aqui, para a honra e glória de Deus, Daiane foi um exemplo. Quando ela melhorou um pouquinho da mão, que ela tocava vários instrumentos na igreja, mas ficou impossibilitada de tocar os instrumentos. Mas quando ela melhorou um pouquinho, sabe o que ela fazia? Ela pegava a baqueta da bateria, irmão, e ela colocava um negócio tipo uma espuminha na ponta, e já começava a bater um pouco de bateria, mesmo com dificuldade, sentindo dor. Está entendendo, irmão? É aí que o diabo vai perder a batalha para você, ainda gemendo e sangrando. Tu vai servir a Deus e glorificar o nome dele, porque ele é fiel. Meu Deus. Irmão, para a honra e glória de Deus, sabe como que aconteceu o milagre na vida da Daiane? Foi de repente, eu estava lá na minha salinha, mexendo no meu computador, preparando os meus estudos, e a minha esposa chegou e falou assim: Manel, você não sabe o que aconteceu? O quê? A Daiane saiu da sala e foi para o banheiro, esqueceu a cadeira, porque ela tinha uma cadeira de rodas lá na garagem para andar na rua, e outra cadeira de roda em casa. Graças a Deus meu apartamento é grande. Ela ia naquela cadeirinha de roda para o banheiro, voltava, e ela esqueceu a cadeira e foi para o banheiro sem usar a cadeira. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí a Daiane falou assim: pai, vamos andar aqui em redor da casa um pouco. Falei: vamos. Tudo que eu queria ouvir era Daiane falar assim: vamos andar, porque ele não chegava na minha varandinha e falava: Deus, quando é que eu vou ver a Daiane descer a escada aqui, sair no portão, para não ficar andando lá na ciclovia de cadeira de roda, mas na calçada, para que Valadares venha saber que o Senhor ainda é Deus de milagre. Irmão, quem está vendo a tua prova vai ver a tua vitória também. Ai. Meu Deus, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O Espírito Santo está operando aqui. Deus está renovando esperança aqui. Aquele problema que parecia insoluble na tua casa, Deus ainda faz. Essa igreja aqui é de Deus. Deus, ele sabe como trabalhar. Ele vai fazer a hora certa. Eu creio, aleluia. O jeito dele, o nome dele vai ser glorificado. Glória a Tudo Deus. que eu vou te dizer, irmãos. Aí a Daiane começou a andar em volta da casa. 3 minutos, no outro dia 4 minutos, outro dia 4 minutos de novo. E fui andando em volta da casa, irmão, eu com o pai todo alegre, eu já limpando lá o quintal, né? Porque o quintal sempre tem uma parte assim que ninguém nem vai lá atrás. Deu um corredor assim, fui, tirei, passei o pano, lavei tudo. Falei: daí daqui um dia ela vai chegar lá no finalzinho do muro. Daí foi 4 minutos, 5 minutos. No 6º dia ela andou 11 minutos. Aí sabe o que ela falou? Ela falou assim: pai, agora vamos andar na rua. Eu falei: vamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos andar na rua. Lógico que andava com andador. Sabe por quê, irmão? Porque o nervo atrofia. Esse nervo que é o nervo ciático, não sabia, ele vai até lá embaixo, ele vai atrofiando. Então o calcanhar fica em cima, ainda não desce. Mas o calcanhar vai descendo. Quanto mais vai andando, vai descendo. E vai voltando no lugar. Tem crente com nervo atrofiado aqui, mas Jesus vai tirar a atrofia dele. Você vai voltar a baixar, vai pisar na cabeça, vai voltar a profetizar, vai ter sonho, vai ter visão. Tem renovação de Deus aqui hoje. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença dele. E a glória dele, o Espírito Santo está aqui. Irmão, sabe o que aconteceu? Nós começamos a andar na rua na outra semana. Aí a Daiane falou assim: vou pegar lá o áudio da Raíssa. A Raíssa está em Portugal agora. Vou pegar um áudio dela para escutar o sonho que ela tinha tido, do negócio que a Daiane começava a andar devagar. Aí quando ela foi, ela encontrou um outro sonho que ela nem lembrava mais. Que a Raíssa falou: Daiane, eu tive um outro sonho. Eu estava numa praça. Olha, primeiro a Raíssa viu andando na igreja, a Alessandra viu andando dentro de casa.
Na igreja, dentro de casa, ainda está oculta a população, mas a praça é pública. O teu milagre começa dentro da tua casa, igual da viúva, mas depois os vizinhos vão saber que Deus visitou a tua casa, visitou a tua família, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Aí quando ela foi pegar o áudio da Raíssa falou: Daiane, eu tive outro sonho. Ela nem lembrava desse sonho que a Raíssa tinha tido lá em Portugal. Ela falou assim: eu estava numa praça e eu via você correndo, vinha correndo com a muleta, que eu acho que era uma bengala, mas era uma muleta. Vinha correndo. E quando você vinha correndo, eu falava: como é que foi que aconteceu isso? E você falava assim: foi justamente do jeito que você falou. Eu comecei andando um passo, 2 passos, um dia, 2 dias dentro de casa. Na outra semana eu já estava dando. Irmão, quando ela ouviu o áudio, foi justamente do jeito que aconteceu, porque foi tudo programado por Deus. Deus já programou o teu milagre, programou a tua vitória. Ele já tem o dia, já tem a hora para glorificar o nome dele na tua vida. Não importa, porque muitas vezes você fala que está demorando, porque quando Deus levantou a Maria Vitória lá, alguém falou: a Maria Vitória levantou. E por que a filha dele não levantou? Sabe por quê? Porque não era tempo. A Maria Vitória tinha 8 anos, naquela época tinha 3 anos que daí ele estava na cadeira de roda, e Deus ia permitir ela ficar 8 anos glorificado, para que o nome dele fosse glorificado. Toda vez que chegava na porta da igreja, irmão, a gente ia lá, pegava 4 cadeiras de roda, tinha um que ficava na igreja, ia lá, pegava a cadeira de roda, botava a Daiane ficava sentada, sabe onde? Na porta da igreja, porque não tem um ar-condicionado gostoso igual esse tem aqui. Então ficava lá na porta da igreja, que era mais fresquinho, mas isso já era um propósito de Deus. As pessoas passavam na porta da igreja, uma menina de cadeira de roda, uma menina nova. Quem é aquela menina? É a filha do pastor, glorificado, para que na hora que Deus fizesse o milagre conforme Deus fez, agora ela fica sentada lá ou em pé, sem cadeira de roda. Uma mulher que parece que é católica, abraçando o médico, falando: não aconteceu um milagre na sua vida, nem aconteceu. Você deu aula para minha sobrinha, ela fala tão bem de você, e agora eu estou tão alegre. Quantas pessoas vieram, irmão? Quantas pessoas foram surpreendidas? A Daiane voltou na fisioterapia, não estava mais de cadeira de roda. Aí foi pro meu carro, que é um carrão de 7 lugares. Ela parou o carro lá e desceu só com a bengala assim. Daqui a pouco a recepcionista olhou e falou: Daiane, você está sem cadeira de roda? Ele falou: tô. E você está nesse carrão aqui? Sou eu mesmo que cheguei. Ela começou a chorar e o nome de Jesus começou a ser glorificado. Deus vai ser glorificado na tua vida. No teu problema. Ai, eu estou sentindo a presença. Vem te acolher aí, cantar aqui o hino. Jesus! Aleluia, vai dando glórias a Deus. Exalta o nome do Senhor. Vai, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar esse Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a louvor.
nós temos e às vezes nos angustia, mas o nosso Deus ele é poderoso para operar milagres. E antes de nós estarmos encerrando, eu quero saber se tem alguém no nosso meio que não serve ao Senhor e quer aceitar esse Senhor, esse Deus do milagre nessa noite. Se tiver alguém no nosso meio que não serve ao Senhor e quer entregar a sua vida a Ele, eu dava a você essa oportunidade, você entregar a sua vida ao Senhor, que Ele prometeu estar com aqueles que o temem todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso tem que ser voluntário, tem que partir do seu coração, e a oração que nós fazemos é que Deus conceda a você uma nova oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos estar orando, quero só estar reforçando aos irmãos, domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, tá, irmãos? E alguns dos irmãos que aqui estão, nós temos sentido sua falta, tá? Vem em nome de Jesus, estar aprendendo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor e aprendendo, alimentando a palavra do Senhor, porque você é importante para a obra do Senhor. Os irmãos colocam de pé, vamos estar orando ao Senhor e agradecendo. Queremos agradecer todos os irmãos que vieram, os visitantes, todos os irmãos locais também, que decidiram estar na casa do Senhor nesse dia. Podia estar em qualquer outro lugar, mas decidiram estar aqui na casa do Senhor para adorar e bendizer o seu santo nome. E agradecemos em especial o pastor Manuel, que ministrou a palavra aos nossos corações, a sua filha que veio com ele. Que Deus abençoe a todos, porque o nosso Deus ele é um Deus abençoador. Vamos estar orando ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de ter estado na Tua casa, ter adorado ao Teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, porque cremos, confiamos que o Senhor ainda faz milagre, e por mais difícil, ó Pai, improvável que seja, para o Senhor não existe nada que seja difícil ou impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Peço ao Senhor para estar abençoando todo o Teu povo, toda a Tua igreja que aqui esteve nesta noite, os nossos visitantes, que toda sorte de bênção, ó Pai, seja derramada sobre a vida de todos eles, que o Senhor venha abençoar os Teus servos que estão em viagem, aqueles que estão enfermos, que a Tua bênção alcance os Teus filhos, que a Tua proteção, meu Pai, seja derramada sobre os Teus servos, tanto na ida, meu Pai, na sua estadia, quanto no seu retorno, que o Senhor traga os Teus filhos em proteção e em segurança. Abençoa todo o Teu povo, dê força à Tua igreja, meu Pai, porque os dias que estamos vivendo são dias maus, tempos trabalhosos, mas o Senhor está conosco, e é o Senhor que nos garante vitória. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, despeça-nos, ó Pai, em paz aos nossos lares, e debaixo da Tua bênção, é a oração que nós fazemos certos, confiantes na vitória, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. As mãos levantadas, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneçam com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Está encerrado. Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus.